Na véspera de Natal, um homem retorna de viagem e flagra sua esposa agredindo sua mãe idosa. Escondido, ele ouve tudo e descobre verdades cruéis que estavam sendo silenciadas há muito tempo. O que acontece depois transforma para sempre o destino daquela casa e daquele Natal. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. O cheiro de canela e açúcar mascavo tomava conta da cozinha quando Antônio, de 45 anos, estacionou o carro na garagem da casa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava as chaves, um pressentimento estranho apertando seu peito. Havia decidido cancelar a viagem de negócios na última hora, algo que nunca fazia. Uma sensação inexplicável o trouxera de volta para casa. Dentro da residência moderna, de linhas elegantes e decoração impecável, Rosa, de 68 anos, mexia lentamente uma panela no fogão. Seus cabelos grisalhos estavam presos de forma simples e as mãos enrugadas trabalhavam com o cuidado de quem conhecia cada segredo daquela receita. O doce de leite caseiro era tradição na família há décadas, algo que ela fazia todos os anos para o filho, mesmo sabendo que talvez ele nem provasse. Essa casa não é lugar para seus cheiros de comida velha. A voz cortante de Vanessa ecoou pela cozinha. A mulher de 38 anos entrou no ambiente com passos firmes, seus saltos altos batendo contra o piso de mármore. Vestia um vestido de marca, cabelos perfeitamente arrumados e maquiagem impecável. Seus olhos frios se fixaram na sogra com desprezo mal disfarçado. Rosa abaixou a cabeça, suas mãos parando por um instante antes de retomarem o movimento. Conhecia bem aquele tom, aquele olhar. Nos últimos 3 anos, desde que Antônio se casara com Vanessa, sua vida havia se tornado uma sequência de pequenas humilhações diárias. Desculpe, Vanessa, só queria fazer o doce que o Antônio gostava quando era pequeno, murmurou Rosa sem levantar os olhos. Ele não é mais uma criança, e hoje receberemos pessoas importantes, influenciadores, pessoas com bom gosto. Vanessa se aproximou, arrancando a colher das mãos da sogra. Você acha que eles vão querer sentir esse cheiro de casa de interior quando chegarem aqui? Márcia, de 52 anos, a empregada doméstica, observava tudo em silêncio do outro lado da cozinha. Suas mãos apertavam o pano de prato que segurava, os nós dos dedos ficando brancos. Trabalhava naquela casa havia 5 anos, desde antes do casamento, e havia presenciado a transformação gradual do ambiente familiar. Rosa recolheu as mãos envolvendo-as no avental manchado. Seus ombros se curvaram ainda mais, como se carregassem um peso invisível. Ela havia criado Antônio sozinha depois que o marido as abandonou quando o menino tinha apenas 8 anos. Trabalhara duplas jornadas, economizara cada centavo, sacrificara seus próprios sonhos para dar ao filho a educação e o futuro que ele merecia. Eu só pensei... É véspera de Natal, tentou Rosa, a voz quase um sussurro. Exato. É véspera de Natal, e esta casa precisa estar perfeita. Vanessa virou a panela, despejando todo o doce no lixo. Não sobra tempo para suas experiências culinárias. O barulho da comida batendo no fundo da lixeira ecoou pela cozinha como um tapa. Rosa sentiu algo se quebrar dentro do peito, mas não disse nada. Nunca dizia nada. Márcia fechou os olhos por um momento, respirando fundo para conter a raiva que crescia em seu peito. Vanessa saiu da cozinha, deixando um rastro de perfume caro e amargura. Rosa permaneceu parada diante do fogão vazio, olhando para as próprias mãos. Márcia se aproximou devagar, colocando uma mão gentil no ombro da mulher mais velha. Dona Rosa, a senhora não merece isso, murmurou Márcia, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. Ela é a esposa do meu filho, Márcia. Preciso respeitar as regras da casa dela. Rosa limpou uma lágrima que teimava em cair. Talvez ela tenha razão. Talvez eu seja mesmo do passado. Na sala de estar, Vanessa ajeitava obsessivamente cada objeto decorativo. A árvore de Natal, importada e perfeitamente simétrica, brilhava com enfeites caríssimos e coordenados. Nada ali tinha história, nada ali tinha alma. Tudo fora escolhido para impressionar, para mostrar status.
Seu telefone tocou e ela atendeu com um sorriso automático na voz, conversando sobre a festa que daria no dia seguinte. Falava sobre vinhos franceses, sobre o buffet contratado, sobre como tudo seria perfeito para suas fotos nas redes sociais. Não mencionou a sogra, nunca mencionava. Antônio entrou silenciosamente pela porta dos fundos, sem fazer barulho. Algo o fazia querer observar primeiro, entender o que estava acontecendo em sua própria casa antes de se anunciar. Ouviu a voz da esposa na sala, animada e artificial, falando sobre a festa. Caminhou devagar em direção à cozinha, onde podia ouvir vozes baixas. A senhora devia contar para o senhor Antônio o que acontece quando ele não está, insistia Márcia, sua voz carregada de preocupação. Não posso destruir o casamento do meu filho, por causa dos meus sentimentos feridos. Rosa balançou a cabeça. Ele parece feliz com ela. Feliz? Dona Rosa, o senhor Antônio nem sabe o que acontece na própria casa. Rosa se dirigiu ao armário e pegou uma pequena caixa embrulhada com papel simples. Dentro havia um enfeite de Natal feito à mão, trabalhado durante meses nas noites em que não conseguia dormir. Era um anjinho de crochê, delicado e cheio de detalhes, com pequenas pedrinhas que ela havia juntado na praia onde costumava caminhar. Fiz isso para ele, disse, mostrando o presente para Márcia. Queria que lembrasse de quando éramos só nós dois. Antônio, escondido atrás da porta entreaberta, sentiu algo apertar em seu peito. Não reconhecia a voz cansada da mãe, não se lembrava de vê-la tão pequena, tão apagada. Vanessa retornou à cozinha, dessa vez com uma expressão ainda mais dura. Havia terminado a ligação e agora toda sua atenção se voltava para a sogra que ainda permanecia ali, ocupando seu espaço. "Ainda está aqui?" perguntou com frieza. "E o que é isso?" Rosa tentou esconder a caixinha, mas Vanessa foi mais rápida. Arrancou o embrulho das mãos da mulher mais velha e o abriu sem cerimônia. Olhou para o anjinho de crochê com uma expressão de nojo. "Sério, você acha que o Antônio vai querer isso?" Riu com desdém. "Olha o nível das coisas que comprei para ele." Apontou para pacotes de grife empilhados sob a árvore. "E você vem com esse artesanato de feira?" O anjinho escorregou dos dedos de Vanessa e caiu no chão. Rosa se abaixou rapidamente para pegá-lo, mas Vanessa foi mais rápida, pisando propositalmente em uma das asinhas delicadas. O barulho do crochê se desfazendo foi quase inaudível, mas Rosa o ouviu como um grito. "Ups", disse Vanessa sem demonstrar qualquer arrependimento. "Que pena. Mas foi melhor assim. Antônio não precisa ver que tipo de presentes você considera apropriados." Antônio cerrou os punhos, ainda escondido. Aquele não era o lar que ele pensava ter construído. Rosa se ajoelhou no chão frio da cozinha, tentando juntar os pedacinhos do anjinho destruído. Suas lágrimas caíam silenciosamente sobre os fragmentos de crochê, cada gota carregando meses de trabalho e amor perdidos. Márcia se aproximou rapidamente, ajoelhando-se ao lado da patroa para ajudá-la. "Deixa isso para lá, dona Rosa, não vale a pena", sussurrou Márcia, segurando as mãos trêmulas da mulher mais velha. Vanessa observava a cena com satisfação cruel, como se fosse um espetáculo criado especialmente para sua diversão. Cruzou os braços e inclinou a cabeça, um sorriso sádico brincando em seus lábios perfeitamente pintados. "Que cena patética", comentou, sua voz gelada ecoando pela cozinha. Uma mulher da sua idade se rastejando pelo chão por causa de um brinquedinho mal feito. Antônio sentiu o sangue ferver nas veias. Nunca havia visto a mãe em tal estado de humilhação. A mulher que o criara, com punho firme e coração mole, que trabalhara 3 empregos para pagar seus estudos, agora estava no chão, recolhendo pedaços de um sonho destroçado. Rosa se levantou lentamente, guardando os fragmentos do anjinho no bolso do avental. Seus olhos vermelhos evitaram o olhar da nora, como uma criança castigada que tenta se tornar invisível. "Vou para o meu quarto", murmurou, a voz quase inaudível. "Não vou mais incomodar." "Ótima ideia, e já que vai ficar lá, pode começar a arrumar suas coisas", disse Vanessa, examinando as próprias unhas com fingida indiferença.
Depois do ano novo, você vai para um lugar mais adequado à sua idade. Márcia engasgou, não conseguindo acreditar no que acabara de ouvir. Rosa parou no meio do caminho, seu corpo todo tremendo como uma folha ao vento. Como assim? Perguntou Rosa, virando-se lentamente. Um lar para idosos, é claro. Antônio e eu conversamos sobre isso. Você está ficando confusa, esquecida. Ontem mesmo você disse que estava esperando seu falecido marido chegar para jantar. Vanessa mentiu sem piscar, cada palavra calculada para ferir. Precisa de cuidados especializados. Isso não é verdade, explodiu Márcia, não conseguindo mais se conter. Dona Rosa nunca disse isso. Vanessa se virou para a empregada com olhos flamejantes de raiva. Ninguém jamais a contrariava na própria casa, especialmente uma simples funcionária. Você ouviu errado, e sugiro que aprenda seu lugar nesta casa, ou pode procurar outro emprego, ameaçou sua voz baixa e perigosa. Rosa sentiu o mundo desabar ao seu redor. A ideia de ser separada do filho, de perder o último elo com a família que construíra, era pior que qualquer humilhação física. Suas pernas vacilaram e ela se apoiou na parede. Por favor, implorou, sua dignidade completamente despedaçada. Eu posso melhorar. Posso ficar mais quieta, não vou mais cozinhar, não vou mais sair do quarto. Só deixe eu ficar perto do meu filho. Antônio cerrou os dentes com tanta força que pensou que iriam se quebrar. Ver a mãe implorando para permanecer em sua própria casa era uma tortura que ele nunca imaginara que existisse. Antônio já assinou os papéis, continuou Vanessa, saboreando cada palavra como se fosse um doce. Clínica Santa Esperança. Lugar muito bonito, cheio de velhinhos como você. Vai adorar a companhia. A mentira era tão elaborada que Rosa acreditou completamente. Seu filho, seu único filho, havia decidido se livrar dela como se fosse um móvel velho, que não combinava mais com a decoração. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Ele realmente disse isso? Perguntou, a voz quebrada. Claro. Você acha que eu tomaria uma decisão dessas sozinha? Vanessa riu, um som cortante que reverberou pelas paredes. Antônio disse que você era um peso, que estava atrapalhando nossa vida de casal. Cada palavra era uma facada no coração de Rosa. Ela se lembrou de todas as vezes que tentara conversar com o filho nas últimas semanas, apenas para ser interrompida ou ignorada. Talvez ele realmente estivesse cansado dela. Talvez fosse mesmo um estorvo. Márcia observava tudo com lágrimas nos olhos. Conhecia Antônio há anos, sabia que ele jamais falaria aquelas palavras sobre a mãe, mas também sabia como Vanessa era persuasiva, como ela moldava a realidade para servir seus propósitos. Dona Vanessa, isso não é justo. O senhor Antônio nunca... Tentou intervir Márcia. Cale a boca! Gritou Vanessa, perdendo completamente a compostura. Você é apenas uma empregada. Não opina sobre decisões da família. O grito ecoou pela casa. Rosa estremeceu e começou a caminhar em direção ao quarto, seus passos arrastados como os de uma condenada marchando para o patíbulo. Cada passo a levava mais longe da cozinha, onde tantas memórias felizes haviam sido criadas. Antônio a seguiu silenciosamente pelos corredores, mantendo distância suficiente para não ser descoberto. Viu a mãe entrar no pequeno quarto que ocupava nos fundos da casa, um cômodo simples que contrastava brutalmente com a opulência do resto da residência. Pela fresta da porta, ele observou Rosa se sentar na cama modesta, tirando do bolso os pedaços do anjinho destruído. Ela os colocou sobre a mesa de cabeceira e tentou em vão encaixá-los novamente. Suas mãos tremiam tanto que os fragmentos escorregavam, caindo novamente. Desculpa, meu filho, murmurou para o vazio. Desculpa por ter me tornado um fardo. Antônio sentiu uma dor física no peito. Aquela mulher havia sacrificado sua juventude, seus sonhos, sua própria felicidade por ele, e agora estava se culpando por existir, por ocupar espaço em sua vida. Rosa abriu uma gaveta e retirou algumas fotografias antigas. Eram imagens dos dois juntos ao longo dos anos. O primeiro dia de escola, a formatura, momentos simples que ela guardara como tesouros.
Começou a separá-las como se estivesse organizando sua própria vida para ser descartada. Talvez seja melhor mesmo, disse para si mesma, a voz embargada. Ele merece ser feliz, e eu só estou atrapalhando. Na cozinha, Vanessa havia retomado seus preparativos para a festa, como se nada tivesse acontecido. Márcia continuava ali, tremendo de raiva e impotência. Quando Vanessa saiu momentaneamente, a empregada pegou o telefone e pensou em ligar para Antônio, mas se lembrou de que ele estava viajando. Pelo menos era o que todos pensavam. Preciso fazer alguma coisa, murmurou para si mesma. Não posso deixar isso continuar. Vanessa retornou, agora carregando uma pilha de papéis. Eram catálogos e informações sobre lares de idosos que ela havia coletado nas últimas semanas. Não era uma decisão impulsiva. Era um plano cuidadosamente executado. Márcia, leve esses papéis para ela dar uma olhada. Para se acostumando com a ideia, ordenou estendendo os folhetos. E diga que se comportar direitinho hoje, talvez a gente demore mais alguns dias para transferi-la. Antônio, que havia retornado ao corredor, ouviu tudo. A crueldade calculada da esposa o deixou nauseado. Vanessa não estava apenas sendo má. Ela estava torturando sua mãe sistematicamente, prolongando o sofrimento como um gato brincando com um rato ferido. Márcia pegou os papéis com mãos relutantes. Seus olhos se encontraram com os de Vanessa, e por um momento a empregada pensou em jogar tudo no lixo e contar a verdade para Rosa, mas sabia que isso apenas pioraria as coisas. E Márcia, acrescentou Vanessa, sua voz adquirindo um tom ainda mais sinistro. Se você contar qualquer coisa para o Antônio quando ele voltar, vou dizer que você roubou alguns objetos da casa. Tenho câmeras, em todos os cômodos posso editar o que for necessário. Entendeu? A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Márcia engoliu em seco, compreendendo que estava completamente encurralada. Vanessa não era apenas cruel. Ela era estratégica, calculista, uma predadora que deixava suas vítimas sem qualquer possibilidade de escape. Antônio recuou pelo corredor, seu cérebro trabalhando freneticamente. Precisava de provas, precisava de um plano. Não podia simplesmente confrontar Vanessa com base no que havia ouvido. Ela encontraria uma forma de manipular a situação, como sempre fazia. Voltou silenciosamente para o carro e pegou seu telefone, verificando se o aplicativo de gravação estava funcionando. Se Vanessa queria jogar sujo, ele jogaria também. Mas desta vez, seria ele quem teria todas as cartas na mão. Quando retornou à casa, fingiu estar chegando de viagem, fazendo barulho na entrada principal. Vanessa correu para recebê-lo com um sorriso radiante, como se fosse a esposa perfeita aguardando o marido amado. "Amor, que surpresa!" exclamou beijando-o no rosto. "Pensei que só voltaria amanhã." "Cancelei alguns compromissos. Queria estar em casa para o Natal", respondeu ele, estudando atentamente o rosto da esposa. "Que romântico!" Vanessa entrelaçou os braços no pescoço dele. "Sua mãe vai ficar feliz em vê-lo. Ela estava meio estranha hoje. Acho que a idade está pesando." Antônio sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. O jogo havia começado, e desta vez ele faria as regras. Antônio abraçou Vanessa com aparente carinho, mas seus olhos vasculharam a casa procurando sinais da mãe. O ambiente estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente no ar. Um peso, uma tristeza que parecia impregnar cada canto. "Onde está mamãe?" perguntou, tentando soar casual. "No quarto dela, descansando", respondeu Vanessa rapidamente, ajeitando os cabelos dele com gestos possessivos. "Ela teve um dia difícil. Você sabe como é a idade. Às vezes ela fica confusa." Antônio sentiu o estômago se revirar. Conhecia aquela tática. Vanessa sempre preparava o terreno, plantando sementes de dúvida antes de revelar suas mentiras elaboradas. "Confusa como?" insistiu ele. "Ah, querido, não vamos falar disso agora. Você acabou de chegar." Vanessa o puxou em direção à sala. "Venha ver como decorei tudo para amanhã. Os influenciadores vão adorar." Mas Antônio se soltou gentilmente das mãos dela, caminhando em direção aos fundos da casa. Cada passo o
Aproximava do quarto da mãe e do que ele sabia que encontraria. Uma mulher destruída pela crueldade sistemática de sua própria nora. «Antônio, espera!» chamou Vanessa, mas ele já estava longe demais. Quando chegou à porta do quarto, Antônio respirou fundo, antes de bater levemente. A voz que respondeu era tão fraca que ele quase não a reconheceu como sendo da mãe. «Entre», murmurou Rosa. Ele abriu a porta e encontrou a mãe sentada na cama, ainda segurando os fragmentos do anjinho. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela havia envelhecido anos em poucas. Horas, quando viu o filho, tentou esconder rapidamente os pedaços do crochê. «Meu filho, você voltou!» exclamou, levantando-se rapidamente e alisando o vestido simples. «Desculpe, eu não esperava. Estou meio desarrumada.» Antônio observou atentamente a mãe. Ela evitava seu olhar. Mantinha os ombros curvados como se tentasse ocupar o menor espaço possível. Aquela não era a mulher forte que o criara. Era uma sombra, uma versão quebrada de si mesma. «Mamãe, está tudo bem?» perguntou, se aproximando devagar. Rosa forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Suas mãos tremiam enquanto guardava os fragmentos do anjinho na gaveta, tentando esconder a evidência de sua dor. «Claro, filho, estou ótima. Só um pouco cansada», mentiu, sua voz falhando no final. «A Vanessa me contou que vocês conversaram sobre meu futuro.» Antônio franziu a testa, confuso. «Conversamos sobre o quê?» O coração de Rosa se apertou. Talvez Vanessa ainda não tivesse contado tudo para ele. Talvez ainda houvesse esperança de que a decisão pudesse ser revertida. «Sobre o lar de idosos», sussurrou ela, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. «Eu entendo, filho. Sei que estou atrapalhando a vida de vocês.» Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Vanessa havia chegado ao ponto de inventar conversas inteiras, criando uma realidade paralela onde ele concordava com aquela monstruosidade. «Mamãe, eu nunca...» começou ele, mas foi interrompido por Vanessa aparecendo na porta. «Amor, não se preocupe», disse ela entrando no quarto sem ser convidada. «Já expliquei tudo para sua mãe. Ela entendeu que é para o bem dela.» Rosa abaixou a cabeça novamente, resignada. Na presença da nora, ela automaticamente se encolhia, como um animal ferido tentando evitar mais golpes. «Vanessa, podemos conversar lá fora?» pediu Antônio, sua voz tensa. «Claro, querido.» Ela sorriu, mas seus olhos lançaram um olhar de advertência para Rosa. «Descanse bem, dona Rosa. Amanhã será um dia longo.» Quando saíram do quarto, Antônio fechou a porta atrás de si e encarou a esposa. Vanessa manteve seu sorriso perfeito, mas ele podia ver a calculista fria por trás da máscara. «O que exatamente você disse para minha mãe?» perguntou ele, mantendo a voz baixa, mas firme. «Apenas a verdade, amor», respondeu Vanessa, ajeitando um quadro na parede, como se a conversa fosse casual. «Que ela precisa de cuidados especializados. Você mesmo disse que ela estava ficando esquecida.» «Eu nunca disse isso.» «Claro que disse. Lembra na semana passada, quando ela perguntou 3 vezes que horas você chegaria?» Vanessa improvisou rapidamente. «E ontem, quando ela disse que seu pai viria jantar conosco.» As mentiras saíam com tamanha naturalidade que, por um momento, Antônio quase duvidou de si mesmo. Vanessa era mestra em distorcer a realidade, em pegar eventos normais e transformá-los em evidências para suas narrativas. «Mesmo que fosse verdade», disse ele lentamente, «eu jamais tomaria uma decisão dessas sem conversar com você primeiro. E, principalmente, sem conversar com ela.» «Mas conversamos, querido. Você estava tão preocupado com o trabalho que talvez tenha esquecido.» Vanessa colocou a mão no braço dele, seus dedos acariciando o tecido da camisa. «Mas não se preocupe, resolvi tudo. A Clínica Santa Esperança é maravilhosa.» Antônio se afastou do toque dela, seu sangue fervendo. A frieza com que Vanessa discutia o futuro da mãe, como se fosse um problema logístico a ser resolvido, o deixava nauseado. Na cozinha, Márcia havia presenciado toda a encenação. Quando viu Antônio sair do quarto da patroa,
Seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Finalmente, ele estava ali. Finalmente poderia ver a verdade. Ela se aproximou discretamente, fingindo organizar alguns utensílios enquanto ouvia a conversa no corredor. Cada mentira de Vanessa a fazia cerrar os dentes de raiva. Márcia, chamou Vanessa de repente, sua voz ecoando pela casa. Traga os papéis da clínica para mostrar ao Antônio. A empregada hesitou por um momento. Aqueles papéis eram parte da tortura psicológica que Vanessa vinha infligindo a Rosa. Mas sabia que, se recusasse, as consequências, para ela e para a patroa, seriam ainda piores. Sim, dona Vanessa, murmurou pegando os folhetos da clínica. Quando Márcia chegou ao corredor com os papéis, Antônio viu nos olhos dela algo que o alertou. Havia medo ali, mas também uma urgência silenciosa, como se ela estivesse tentando comunicar algo que não podia dizer em voz alta. Obrigado, Márcia, disse ele pegando os folhetos. Minha mãe está bem? A pergunta simples pegou Márcia desprevenida. Ela olhou rapidamente para Vanessa, que a observava com olhos ameaçadores, e depois de volta para Antônio. Ela tem passado por momentos difíceis, senhor, respondeu cuidadosamente. Márcia exagera, interrompeu Vanessa rapidamente. Sua mãe está bem, apenas se adaptando à ideia da mudança. Antônio folheou os papéis, fingindo estudá-los, enquanto observava a interação entre sua esposa e a empregada. Havia uma dinâmica de poder ali que ele nunca havia notado antes, ou talvez simplesmente não quisesse ver. Essas clínicas são caras, comentou ele, testando a reação de Vanessa. O dinheiro não é problema, respondeu ela rapidamente. Sua mãe merece o melhor cuidado. E ela concorda com isso? Claro. Conversamos longamente. Ela entende que é o melhor para todos. Vanessa mentiu sem piscar. Na verdade, ela até pareceu aliviada. Disse que se sente um fardo. As palavras atingiram Antônio como flechas. Sua mãe, que sempre fora tão orgulhosa, tão forte, agora se via como um fardo. E ele começava a entender quem havia plantado essa ideia cruel em sua cabeça. Vou falar com ela novamente, disse ele, entregando os papéis de volta para Márcia. Amor, você acabou de chegar. Deixe ela descansar, insistiu Vanessa, bloqueando sutilmente seu caminho. Amanhã conversamos todos, juntos, com calma. Mas Antônio já havia decidido. Deu a volta por ela e caminhou determinado de volta ao quarto da mãe. Desta vez, não bateria na porta. Desta vez, ouviria o que ela realmente tinha a dizer, longe da influência tóxica de Vanessa. Quando abriu a porta silenciosamente, encontrou Rosa ajoelhada no chão, juntando roupas em uma mala velha. Ela chorava baixinho enquanto dobrava cada peça com cuidado, como se estivesse se preparando para uma jornada sem volta. Mamãe, disse ele baixinho. Rosa se sobressaltou, rapidamente enxugando as lágrimas e tentando esconder a mala. Filho, eu estava só. Organizando algumas coisas, gaguejou. Organizando para quê? O olhar dela se partiu completamente. Não conseguia mais sustentar a mentira. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Para quando eu for embora? Sussurrou, sua voz se quebrando. Sei que não sou mais bem-vinda aqui. Antônio se ajoelhou ao lado da mãe, pegando suas mãos trêmulas nas suas. Eram as mesmas mãos que o haviam alimentado, consolado, protegido. Agora estavam marcadas pelo tempo e pela dor. Mas ainda eram as mãos mais importantes do mundo para ele. Mamãe, olha para mim, pediu. Ele, elevando o queixo dela gentilmente. Você nunca vai deixar esta casa, nunca. Esta é sua casa tanto quanto minha. Rosa o olhou com uma mistura de esperança e descrença, como se não ousasse acreditar nas palavras que tanto precisava ouvir. Rosa olhou para o filho como se ele fosse uma miragem, algo bom demais para ser real. Suas mãos tremiam nas dele, décadas de sacrifício e amor incondicional refletidas em seus olhos cansados. Mas a Vanessa disse que você tinha decidido, murmurou ela, a voz embargada. Eu nunca decidi nada disso, mamãe. E nunca vou. Antônio apertou as mãos dela com mais força. Alguém está mentindo e eu vou descobrir quem.
Mesmo com as palavras de conforto do filho, Rosa não conseguia se livrar completamente do medo. Meses de humilhações haviam plantado sementes de insegurança profundas em sua alma. Talvez seja melhor mesmo, filho. Talvez eu esteja realmente atrapalhando, disse ela, abaixando os olhos. A Vanessa disse que vocês querem ter filhos, e uma casa com uma velha doente não é lugar para crianças. Antônio sentiu uma onda de raiva tão intensa que precisou respirar fundo para se controlar. Vanessa havia usado até mesmo a possibilidade de futuros netos como arma contra sua mãe. Mamãe, me conta exatamente o que ela tem feito com você, pediu ele, sua voz baixa e controlada. Rosa hesitou. Parte dela queria desabafar, contar tudo, libertar-se do peso que carregava há tanto tempo. Mas outra parte, moldada por meses de manipulação, a advertia contra causar problemas no casamento do filho. Ela só quer o melhor para todos nós, disse finalmente, as palavras saindo como se tivessem sido decoradas. Mamãe, por favor, confie em mim. Antes que Rosa pudesse responder, ouviram passos se aproximando pelo corredor. Vanessa apareceu na porta, seu sorriso não conseguindo esconder a irritação em seus olhos. Ainda aqui conversando? Disse ela, entrando no quarto sem cerimônia. Antônio, sua mãe precisa descansar. Amanhã será um dia longo com a festa. Na verdade, eu gostaria de falar com ela um pouco mais, respondeu Antônio, levantando-se, mas mantendo-se próximo à mãe. Claro, mas talvez seja melhor na sala. Aqui está muito apertado. Vanessa gesticulou em direção ao quarto pequeno, como se o espaço fosse inadequado para uma conversa familiar. Rosa se encolheu novamente na presença da nora. O momento de conexão com o filho sendo brutalmente interrompido. Automaticamente, ela começou a guardar a mala que havia tirado, como uma criança escondendo uma travessura. Deixa isso, mamãe, disse Antônio, observando atentamente a reação de Vanessa. A esposa não perdeu o movimento. Seus olhos se estreitaram quando viu a mala, e ela rapidamente elaborou uma nova estratégia. Sua mãe estava organizando algumas roupas para a lavanderia, explicou Vanessa suavemente. Não é, dona Rosa? Rosa olhou entre o filho e a nora, claramente em conflito. A pressão psicológica era tanta que ela simplesmente assentiu, incapaz de contradizer Vanessa na frente de Antônio. É, isso mesmo, murmurou. Antônio observou a interação com crescente compreensão. Sua mãe estava com medo, genuinamente aterrorizada de contrariar Vanessa. Mas por quê? O que sua esposa havia feito para reduzir uma mulher tão forte a esse estado de submissão patética? Vamos para a sala então, disse ele. Quero saber como vocês duas têm passado enquanto estive fora. Vanessa forçou outro sorriso, mas internamente sua mente trabalhava freneticamente. Precisava controlar a situação, garantir que Rosa não dissesse nada que pudesse comprometer sua versão dos fatos. Que ótima ideia! Exclamou com falso entusiasmo. Vamos tomar um chá juntos, como uma família. Eles se dirigiram para a sala, Rosa caminhando entre Antônio e Vanessa como uma prisioneira escoltada. Márcia os observou do corredor, suas mãos ainda tremendo de ansiedade. Ela sabia que aquela conversa poderia mudar tudo, mas também temia as consequências. Na sala elegante, com sua decoração impecável e fria, Rosa se sentou na ponta de uma poltrona cara, como se não se sentisse digna de ocupar completamente o espaço. Vanessa se acomodou ao lado de Antônio no sofá possessivamente próxima a ele. Então, como tem sido a convivência de vocês? Perguntou Antônio, estudando os rostos das duas mulheres. Maravilhosa, respondeu Vanessa imediatamente. Sua mãe é muito compreensiva. Entende perfeitamente quando preciso fazer ajustes na rotina da casa. Rosa mantinha os olhos fixos nas próprias mãos, contraídas em seu colo. Cada palavra de Vanessa era cuidadosamente escolhida para soar positiva, enquanto reforçava a narrativa de que ela estava no controle. Que tipo de ajustes? Insistiu Antônio. Pequenas coisas, horários de refeições, uso dos ambientes. Vanessa gesticulou vagamente. Sua mãe às vezes se esquece que esta não é mais a casa de quando você era solteiro. A frase foi um golpe calculado.
Rosa encolheu ainda mais, como se cada palavra fosse uma lâmina cortando sua dignidade já despedaçada. Esta sempre foi a casa dela também, disse Antônio, sua voz adquirindo uma nota de advertência. Claro, querido. Eu só quis dizer que agora somos uma família maior, com necessidades diferentes. Vanessa colocou a mão no braço dele, um gesto aparentemente carinhoso que servia para reafirmar sua posição. Sua mãe entende isso perfeitamente. Márcia apareceu discretamente, com uma bandeja de chá, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto servia. Quando se aproximou de Rosa para oferecer a xícara, a empregada sussurrou quase inaudivelmente: Dona Rosa, conte a verdade. Vanessa ouviu o sussurro e seus olhos faiscaram de raiva, mas ela manteve o sorriso fixo no rosto. Quando Márcia se afastou, ela fez questão de deixar clara sua autoridade. Márcia, você pode ir cuidar da cozinha. Não precisamos de mais nada, disse, sua voz doce mas firme. A empregada hesitou por um momento, olhando para Rosa com expressão suplicante. Sabia que aquela poderia ser a única oportunidade da patroa se libertar do tormento, mas também sabia que sua própria posição estava por um fio. Sim, dona Vanessa, murmurou, retirando-se relutantemente. Assim que ficaram sozinhos, Vanessa retomou seu papel de esposa devotada e nora compreensiva. Antônio, talvez devêssemos conversar sobre isso em outro momento, sugeriu ela, olhando significativamente para Rosa. Sua mãe fica agitada quando discutimos esses assuntos. Rosa levantou os olhos pela primeira vez, uma centelha de sua antiga força brilhando por um instante. Eu não fico agitada, disse baixinho, mas com firmeza. Vanessa se virou para ela com surpresa mal disfarçada. Era raro Rosa mostrar qualquer sinal de resistência, especialmente na frente de Antônio. Claro que não, dona Rosa. Eu só estava preocupada com seu bem-estar, retrucou Vanessa, mas havia uma nota de ameaça em sua voz que Rosa conhecia bem. Mamãe, você quer me contar alguma coisa? Perguntou Antônio diretamente, percebendo a tensão no ar. Rosa olhou para o filho, depois para Vanessa e finalmente de volta para as próprias mãos. A batalha interna era visível em seu rosto. O desejo desesperado de falar a verdade contra o medo das consequências. Eu só quero que vocês sejam felizes, disse finalmente, escolhendo a resposta mais segura. Vanessa sorriu triunfante, mas Antônio não estava satisfeito. Havia algo na atmosfera, uma corrente subterrânea de medo e tensão que ele finalmente estava começando a perceber. Mamãe, você está feliz aqui? Perguntou ele, reformulando a questão. A pergunta simples pegou Rosa desprevenida. Ninguém havia perguntado sobre sua felicidade há muito tempo. Suas lágrimas começaram a cair antes que pudesse controlá-las. Começou ela, mas as palavras se perderam em soluços silenciosos. Vanessa imediatamente se levantou, interpretando o papel da nora, preocupada. Viu? É exatamente isso que eu estava falando, disse para Antônio. Ela fica muito emocional. Os médicos disseram que é normal na idade dela. Que médicos? Perguntou Antônio, franzindo a testa. Vanessa hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Do posto de saúde. Levei ela para um check-up na semana passada, mentiu Smoothly. Eles confirmaram que ela está com início de problemas de memória. Rosa olhou para Vanessa com olhos arregalados. Ela nunca havia ido a médico algum. Nunca havia saído de casa nos últimos meses, a não ser para caminhadas solitárias na praia. Eu não fui a médico nenhum, disse ela, sua voz ganhando força pela primeira vez em meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa olhou para Rosa com uma expressão que prometia retaliação, enquanto Antônio processava o que acabara de ouvir. Como assim você não foi? Perguntou ele, olhando entre as duas mulheres. Ela se esqueceu, disse Vanessa rapidamente. É exatamente esse o problema. Ela esquece das coisas que aconteceram, fica confusa. Eu não esqueci de nada, disse Rosa, sua voz tremendo mais determinada. Eu sei exatamente o que tem acontecido nesta casa. Vanessa sentiu o terreno se mover sob seus pés. A
A Rosa submissa e quebrada que ela havia moldado estava começando a mostrar sinais da mulher forte que sempre fora. Era hora de tomar medidas drásticas. Vanessa levantou-se abruptamente, seus saltos batendo com força no piso de mármore. Sua máscara de esposa perfeita estava começando a rachar, e ela precisava retomar o controle da situação antes que tudo desmoronasse. Antônio, preciso falar com você, disse ela, sua voz adquirindo um tom urgente. Em particular. Não, respondeu ele, surpreendendo tanto a esposa quanto a mãe. O que você tem a dizer, pode dizer na frente dela. Afinal, estamos falando sobre a vida dela. Rosa olhou para o filho com uma mistura de gratidão e terror. Nunca havia visto ninguém enfrentar Vanessa dessa forma e temia as consequências daquele momento de resistência. Está bem, disse Vanessa, respirando fundo para se recompor. Sua mãe tem tido episódios preocupantes. Ontem mesmo, ela passou a manhã inteira conversando com seu pai, como se ele ainda estivesse vivo. Rosa se levantou da poltrona, tremendo de indignação. Isso é mentira, exclamou sua voz ecoando pela sala. Eu nunca fiz isso. Você vê? Vanessa gesticulou em direção a Rosa, como se ela fosse uma evidência viva. Ela não se lembra. É exatamente esse o problema. Antônio observou atentamente a expressão de sua mãe. Conhecia aquela mulher há 45 anos, havia sido criado por ela. Nos olhos de Rosa, ele não via confusão ou demência, via lucidez absoluta e dor profunda. Mamãe, conte para mim o que realmente aconteceu ontem, pediu ele. Rosa olhou nervosamente para Vanessa, que a observava com olhos ameaçadores. A luta interna era visível em seu rosto. Décadas de dignidade contra meses de intimidação sistemática. Ontem eu tentei fazer um doce para você, começou ela, sua voz vacilante. Aquele doce de leite que você gostava quando era pequeno. E? Encorajou Antônio. Ela me impediu. Disse que o cheiro ia estragar a casa para os convidados de hoje. As palavras saíam aos soluços, como se cada uma fosse arrancada de sua alma. Jogou tudo no lixo. Vanessa riu, um som cruel e calculado. Viu como ela distorce as coisas? Eu apenas sugeri que fizéssemos doces profissionais para a festa. Mas na cabeça dela isso virou uma agressão, explicou, balançando a cabeça com falsa compaixão. Você pisou no meu anjinho, sussurrou Rosa, as palavras escapando antes que pudesse se conter. Que anjinho? Perguntou Antônio. Rosa correu de volta para o quarto, retornando com os fragmentos do crochê que guardara na gaveta. Seus dedos tremiam enquanto mostrava os pedaços destroçados para o filho. Eu fiz para você. Passei meses trabalhando nele, chorou ela. E ela pisou nele de propósito. Antônio pegou os fragmentos nas mãos, reconhecendo imediatamente o trabalho delicado e amoroso. Era o tipo de presente que sua mãe sempre fizera, simples, mas carregado de significado e dedicação. Foi um acidente, disse Vanessa rapidamente. Ela deixou cair no chão e eu não vi. Mas veja como ela transforma um acidente em algo sinistro. Não foi acidente, disse Rosa, sua voz ganhando força. Você olhou nos meus olhos e pisou nele de propósito. Riu quando fez isso. O silêncio na sala era tenso, como a corda de um violino prestes a se partir. Antônio olhava entre as duas mulheres, processando versões completamente diferentes da realidade. Márcia, chamou ele de repente. A empregada apareceu quase instantaneamente, como se estivesse esperando ser chamada. Seus olhos estavam vermelhos e ela tremia visivelmente. Márcia, você viu o que aconteceu com o anjinho da minha mãe? Perguntou Antônio. A pergunta direta pegou Márcia completamente desprevenida. Ela olhou para Vanessa, que a observava com uma expressão que prometia destruição se ela dissesse a verdade. Gaguejou ela. Márcia não estava na cozinha quando aconteceu, interrompeu Vanessa rapidamente. Ela estava limpando os quartos. Eu estava sim, disse Márcia subitamente, sua voz baixa mas clara. Eu vi tudo. Vanessa empalideceu. Aquela era a primeira vez que alguém a contrariava diretamente, e ela não estava preparada para isso. Márcia, você está confusa, disse ela, sua voz adquirindo um tom perigoso.
Não, eu não estou, respondeu Márcia, olhando diretamente para Antônio. Dona Vanessa pisou no anjinho de propósito, e não foi a primeira vez que ela foi cruel com Dona Rosa. Como assim? Perguntou Antônio, sentindo um frio percorrer sua espinha. Márcia respirou, fundo, sabendo que não havia mais volta. Ela não deixa Dona Rosa cozinhar. Não deixa ela usar a sala quando tem visitas. Disse que ela ia para um lar de idosos depois do Ano Novo. As palavras saíam em torrente, como se uma represa tivesse se rompido. E ameaçou me despedir se eu contasse alguma coisa. Vanessa levantou-se bruscamente, seu rosto contorcido de raiva. Você está despedida, gritou ela. Saia da minha casa agora. Esta não é sua casa, disse Antônio, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. E Márcia não vai a lugar algum. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vanessa olhou para o marido como se ele fosse um estranho, incapaz de acreditar que alguém havia ousado contrariá-la em sua própria casa. Como é que é? Perguntou ela, sua voz perigosamente baixa. Você ouviu bem, respondeu Antônio, levantando-se também. Esta casa é minha e da minha mãe. Sempre foi. Sempre será. Rosa observava tudo como se estivesse assistindo a um sonho. Pela primeira vez em meses, alguém estava defendendo-a, alguém estava enfrentando Vanessa. Antônio, você está deixando uma empregada ressentida influenciar você. Contra sua própria esposa, disse Vanessa, tentando uma abordagem mais manipulativa. Márcia sempre teve ciúmes do nosso relacionamento. É mesmo? Antônio se virou para Márcia. Conte tudo. Desde o começo. Márcia olhou para Rosa, que assentiu encorajadoramente. Era hora de quebrar o silêncio que as aprisionava há tanto tempo. Dona Vanessa humilha Dona Rosa todos os dias, começou ela, sua voz ganhando firmeza. Diz que ela é velha demais, que cheira mal, que atrapalha. Não deixa ela comer na mesa principal quando tem visitas. Já ouvi ela dizer que Dona Rosa é um estorvo. Isso é mentira, protestou Vanessa. No mês passado, ela trancou Dona Rosa no quarto durante uma festa. Disse que ela era muito embaraçosa para ficar na frente dos convidados. Continuou Márcia, ignorando a interrupção. E ontem ela disse que o senhor tinha concordado em mandar Dona Rosa para um lar de idosos. Antônio sentiu como se tivesse recebido uma série de socos no estômago. Cada revelação era pior que a anterior, pintando um quadro de crueldade sistemática que ele jamais imaginara existir em sua própria casa. Vanessa, disse ele, sua voz controlada, mas perigosa. Isso é verdade? Claro que não, ela exclamou, mas seu rosto estava vermelho e seus olhos evitavam os dele. É uma conspiração. Márcia e sua mãe se uniram contra mim. Mamãe? Antônio se virou para Rosa. É verdade? Rosa olhou para o filho, depois para Vanessa, e finalmente encontrou força para falar. Sim, murmurou, a palavra saindo como um suspiro de alívio. É tudo verdade. Vanessa recuou como se tivesse sido esbofeteada. Sua rede de mentiras estava se desfazendo diante dos seus olhos e ela podia ver seu casamento cuidadosamente construído desmoronando. Antônio, você não pode acreditar nelas, disse desesperadamente. Elas estão inventando tudo isso para nos separar. Por que minha mãe e Márcia inventariam algo assim? Perguntou ele, sua voz ficando mais fria a cada palavra. Vanessa olhou ao redor da sala, procurando uma saída, uma explicação, qualquer coisa que pudesse salvar a situação. Mas pela primeira vez na vida, suas palavras a abandonaram. Eu só queria uma casa perfeita, murmurou finalmente. Queria que você tivesse orgulho de mim. Orgulho? Antônio riu amargamente. Você torturou minha mãe para impressionar estranhos nas redes sociais e chama isso de querer meu orgulho? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado de Vanessa, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração por ter sido descoberta. Eu fiz tudo por nós, gritou ela. Sua mãe estava arruinando nossa vida. Ela é velha, cheira a remédio, atrapalha nossos planos. O grito ecoou pela casa como um tiro. Finalmente,
A máscara havia caído completamente, revelando a mulher cruel e calculista que sempre se escondeu por trás do sorriso perfeito. Rosa se encolheu com as palavras, mas desta vez Antônio estava ali para protegê-la. "Chega", disse ele, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Quero que você saia desta casa. Agora." Vanessa o olhou com incredulidade, como se não conseguisse acreditar que suas palavras haviam tido consequências reais. Vanessa ficou imóvel por alguns segundos, como se as palavras de Antônio não tivessem registrado em sua mente. Quando finalmente processou o que havia ouvido, seu rosto se contorceu numa expressão de fúria e desespero. "Você não pode me expulsar", disse ela, sua voz tremendo entre raiva e incredulidade. "Eu sou sua esposa. Esta casa também é minha." "Não legalmente", respondeu Antônio friamente. "A casa está no meu nome e no da minha mãe. Você nunca foi adicionada à escritura." A revelação atingiu Vanessa como um raio. Durante todos esses anos de casamento, ela havia assumido que tinha direitos sobre a propriedade, que sua posição estava garantida. A descoberta de que, juridicamente, ela não tinha nada a deixou pálida. Você planejou isso?" perguntou ela, dando um passo para trás. "Não planejei nada. Simplesmente nunca houve necessidade de alterar a documentação." Antônio manteve sua voz calma, mas seus olhos eram frios como gelo. "E agora vejo que foi uma decisão acertada." Rosa observava tudo em silêncio, ainda sem conseguir acreditar que o pesadelo estava chegando ao fim. Suas mãos tremiam enquanto segurava os fragmentos do anjinho como se fossem evidências de sua própria resistência. Márcia permanecia próxima à parede, dividida entre o alívio de ter falado a verdade e o medo do que Vanessa ainda poderia fazer. Conhecia o temperamento explosivo da patroa e sabia que ela não sairia silenciosamente. "Antônio, por favor." Vanessa mudou de estratégia, sua voz adquirindo um tom suplicante. "Podemos conversar sobre isso. Eu sei que cometi erros, mas foi tudo por amor, por nossa vida juntos." "Amor?" Ele riu amargamente. "Você torturou uma mulher de 68 anos psicologicamente durante meses. Isso não é amor, Vanessa, isso é crueldade pura." "Ela me irritava", gritou Vanessa, perdendo novamente o controle. Com seus cheiros de comida caseira, suas roupas velhas, suas tentativas patéticas de parecer relevante. "Eu só queria uma vida elegante e sofisticada." Cada palavra era como uma facada no coração de Rosa. Mesmo agora, sendo exposta, Vanessa continuava a humilhá-la, a tratá-la como se fosse algo repugnante que precisava ser removido. "Vanessa, pare", disse Antônio, dando um passo protetor em direção à mãe. "Por quê? Agora posso falar a verdade." Vanessa estava em pânico total, suas palavras saindo sem controle. "Sim, eu humilhei ela. Sim, eu a tratei mal, porque ela não merece estar numa casa como esta." Rosa curvou-se como se tivesse recebido um golpe físico. Mesmo esperando por isso, ouvir tanta crueldade expressa tão abertamente a devastou completamente. "Sua mãe trabalhou a vida inteira para me dar esta casa", disse Antônio, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. "Ela construiu tudo isso com as próprias mãos. E você se acha com direito de julgar se ela merece estar aqui?" "Ela é do passado", insistiu Vanessa desesperadamente. "Nós somos o futuro. Temos que pensar na nossa vida, nos nossos filhos." "Que filhos?" perguntou Antônio, confuso. Vanessa parou abruptamente, percebendo que havia revelado algo que pretendia guardar como trunfo. Suas mãos instintivamente foram para o ventre, numa proteção automática. Eu estou grávida", murmurou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rosa levantou, os olhos Márcia engasgou, e Antônio ficou completamente imóvel, processando a informação. "Há quanto tempo?" perguntou ele finalmente. 2 meses, respondeu Vanessa, vendo uma oportunidade de reverter a situação. "Eu ia contar hoje, no Natal. Queria que fosse uma surpresa especial." Rosa sentiu seu coração se apertar. Um neto. Sempre havia sonhado com isso, mas agora a notícia chegava envolta em tanto sofrimento e manipulação
que não conseguia sentir alegria. Por isso você queria se livrar da minha mãe, disse Antônio, compreendendo, para ter a casa só para você e o bebê. Para termos nossa própria família, protestou Vanessa. Sem interferências, sem lembretes do passado atrapalhando o nosso futuro. Minha mãe não é interferência, ela é família, Antônio balançou a cabeça. E se você não consegue entender isso, então não sei que tipo de mãe você vai ser. As palavras atingiram Vanessa como um tapa. Ela havia jogado sua última carta, revelado sua gravidez, e mesmo assim, Antônio não estava cedendo. Você vai expulsar a mãe do seu próprio filho? Tentou ela, desesperada. Vá abandonar seu bebê por causa de uma velha teimosa? Eu não vou abandonar ninguém, disse Antônio firmemente. Vou cuidar do meu filho, mas não vou permitir que ele cresça numa casa cheia de crueldade e mentiras. Vanessa olhou ao redor da sala, procurando aliados, apoio, qualquer coisa que pudesse salvar sua situação. Mas Márcia a observava com nojo. Rosa mantinha os olhos baixos e Antônio estava irredutível. Está bem, disse ela finalmente, sua voz adquirindo um tom calculista que todos conheciam bem. Eu vou embora, mas não sozinha. Como assim? Perguntou Antônio. Levo nosso filho comigo. Vanessa colocou as mãos no ventre protetor. E você pode escolher. Ou vem comigo e esquece essa velha, ou fica aqui e nunca mais vê seu filho. O ultimato pairou no ar como uma nuvem tóxica. Rosa fechou os olhos, sabendo que chegara o momento que sempre temeu, quando teria que escolher entre seu próprio bem-estar e a felicidade do filho. Filho, disse ela baixinho, vá com ela. Antônio se virou para a mãe, incrédulo. Mamãe, não. Vá, insistiu Rosa, lágrimas escorrendo por seu rosto. Esse bebê precisa do pai e eu vou ficar. Bem, não, gritou Antônio. Eu não vou abandonar você novamente, não depois de descobrir o que você passou. Vanessa sorriu triunfante, pensando que havia vencido, mas sua vitória durou apenas alguns segundos. Existe uma terceira opção, disse Antônio, sua voz firme. Você fica aqui e trata minha mãe com o respeito que ela merece e criamos nosso filho numa casa cheia de amor verdadeiro. Ou você vai embora sozinha. Você não faria isso, disse Vanessa, mas sua voz traía incerteza. Experimente me desafiar. Vanessa estudou o rosto do marido, procurando sinais de que ele estava blefando, mas encontrou apenas determinação inabalável. O homem que ela havia manipulado por anos finalmente havia despertado, e ela não sabia como lidar com essa nova realidade. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Você tem até amanhã de manhã, respondeu Antônio. Decide o que é mais importante, seu orgulho ou sua família. Vanessa subiu as escadas em direção ao quarto, seus saltos ecoando pela casa como tiros. Quando desapareceu de vista, o silêncio tomou conta do ambiente, mas era um silêncio diferente, carregado de expectativa e possibilidade. Rosa se aproximou do filho, ainda segurando os fragmentos do anjinho. Você não deveria ter feito isso por minha causa, murmurou. Eu não fiz só por você, mamãe, respondeu Antônio, abraçando-a pela primeira vez em meses. Fiz por nós, por esta família. Márcia observava a cena com lágrimas nos olhos, aliviada por ter encontrado coragem para falar a verdade. Mas no fundo de seu coração, ela sabia que Vanessa não desistiria tão facilmente. Mulheres como ela sempre tinham mais um plano, sempre guardavam mais uma carta na manga. E enquanto a casa finalmente respirava um ar de esperança, no quarto do casal, Vanessa olhava pela janela com uma expressão que prometia que a guerra estava longe de terminar. Suas mãos acariciavam o ventre onde crescia o filho de Antônio, e um sorriso cruel brincou em seus lábios. Ela sabia exatamente o que fazer para recuperar o controle da situação. A madrugada do dia de Natal chegou pesada como chumbo sobre a casa. Rosa não conseguira dormir, suas mãos trabalhando incansavelmente para tentar reparar o anjinho destroçado. Cada ponto que conseguia restaurar parecia simbolizar uma pequena vitória sobre meses de humilhação e dor. No andar de cima, Vanessa também estava desperta, mas por motivos completamente diferentes. Sentada na cama,
Ela digitava furiosamente em seu telefone, elaborando uma versão da história que a favorecesse. Suas redes sociais, cuidadosamente cultivadas ao longo dos anos, se tornariam sua arma mais poderosa. Antônio caminhava pela casa, sua mente fervilhando com tudo que havia descoberto. Como pôde ser tão cego? Como não percebeu o sofrimento da mãe acontecendo bem debaixo do seu nariz? A culpa o consumia, misturada com uma raiva que parecia não ter fim. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela da cozinha, Rosa estava preparando café. Uma rotina que a acalmava. Márcia chegara cedo, preocupada demais para ficar em casa esperando. "Como está se sentindo, dona Rosa?" perguntou a empregada baixinho. "Confusa", admitiu Rosa. "Por um lado, sinto alívio, por outro, um neto, Márcia. Sempre sonhei com isso. Mas nas circunstâncias certas, né? Com amor, não como uma arma." Márcia balançou a cabeça tristemente. Antônio entrou na cozinha nesse momento, seus olhos mostrando uma noite mal dormida. Quando viu a mãe preparando o café, sentiu uma pontada de nostalgia misturada com tristeza. Quantas manhãs ele perdeu por estar sempre correndo, sempre ocupado demais para simplesmente sentar e conversar com ela. "Bom dia, mamãe", disse ele, beijando sua testa. "Bom dia, filho." Rosa sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. "Café?" "Claro." Eles se sentaram juntos na pequena mesa da cozinha, algo que não faziam há anos. O silêncio entre eles era confortável agora, cheio de possibilidades de recomeço. "Sobre o bebê", começou Rosa hesitante. "Independente do que aconteça com a Vanessa, eu quero que você saiba que vou amar meu neto incondicionalmente." "Eu sei, mamãe." "E ele vai ter a sorte de ter você como avó. Se ela deixar", murmurou Rosa. Antes que Antônio pudesse responder, ouviram barulho vindo da sala. Vanessa havia descido as escadas e estava falando ao telefone, sua voz ecoando pela casa com uma alegria artificial. "Sim, mãe, estou grávida", dizia ela alto o suficiente para que todos ouvissem. 2 meses. Antônio está tão feliz. "Sim, vamos fazer uma festa para anunciar oficialmente depois do Natal." Antônio e Rosa se entreolharam. Era óbvio que Vanessa estava armando alguma coisa, usando a gravidez como munição em uma guerra psicológica. "E sim, vamos ter que fazer alguns ajustes na casa", continuou Vanessa, caminhando em direção à cozinha. "Crianças precisam de espaço, né? Talvez seja a hora de fazer algumas mudanças na configuração familiar." Quando ela entrou na cozinha, estava radiante, como se a discussão da noite anterior nunca tivesse acontecido. Vestia um hobby de seda rosa e havia se maquiado cuidadosamente, como se estivesse se preparando para uma sessão de fotos. "Bom dia, família", disse ela alegremente, como se fosse a matriarca perfeita. "Vanessa", disse Antônio friamente, "pensou sobre nossa conversa?" "Claro." Ela se aproximou dele, tentando beijar seu rosto, mas ele se afastou. "E decidi que você tem razão. Precisamos de harmonia na nossa casa." Rosa e Márcia trocaram olhares preocupados. Conheciam Vanessa o suficiente para saber que aquela mudança súbita de atitude não significava nada de bom. "Que bom", disse Antônio cautelosamente. "Então vou fazer alguns ajustes para que todos sejam felizes", continuou Vanessa, servindo-se de café. "Rosa, querida, que tal conversarmos sobre encontrar um lugar perfeito para você? Um lugar só seu, onde você possa ter independência e fazer suas próprias coisas?" Rosa engoliu em seco. Mesmo tentando soar gentil, Vanessa ainda estava falando sobre mandá-la embora, apenas embrulhando a crueldade em papel de presente. "Ela não vai a lugar nenhum", disse Antônio firmemente. "Claro que não", riu Vanessa. "Não imediatamente. Mas pense bem, uma mulher na idade da Rosa merece ter sua própria vida, não acha? Seus próprios amigos, suas próprias atividades." A manipulação era sutil, mas todos na cozinha a perceberam. Vanessa estava pintando o exílio como uma oportunidade de crescimento pessoal para Rosa. E com o bebê chegando, certamente Rosa vai querer um lugar mais tranquilo, longe do barulho de criança chorando durante a noite, continuou ela acariciando o ventre.
Eu adoraria ajudar com o bebê, disse Rosa baixinho. Claro que sim, e você vai poder. Nos fins de semana, talvez algumas tardes. Será maravilhoso. Vanessa falava como se estivesse oferecendo um favor imenso. Antônio observava a encenação com crescente náusea. Mesmo depois de ser confrontada com sua crueldade, Vanessa continuava tentando manipular a situação para conseguir o que queria. Aliás, disse Vanessa pegando seu telefone, já liguei para algumas amigas contando sobre a gravidez. Elas estão tão animadas. Querem organizar um chá de bebê, várias festas. Será uma época muito movimentada. E? Perguntou Antônio. Bem, você sabe como são essas coisas sociais. Muito barulho, muita gente. Rosa certamente vai se sentir mais confortável em um ambiente mais adequado à sua idade. Márcia apertou os punhos. Vanessa estava fazendo exatamente o que sempre fazia, manipulando a situação para parecer que estava pensando no bem de todos, quando, na verdade, só queria se livrar de Rosa. Vanessa, disse Antônio, sua paciência se esgotando. Já deixei claro ontem. Minha mãe fica. É claro, ela exclamou como se ele estivesse sendo irracional. Estou apenas pensando no que seria melhor para ela. Uma mulher da idade de Rosa não vai querer ficar correndo atrás de criança pequena, limpando sujeira, perdendo noites de sono. Eu criei você sozinha, disse Rosa subitamente, sua voz firme. Trabalhei 3 empregos, limpei toda a sujeira que você fez, perdi milhares de noites de sono. E não foi um fardo, foi amor. O silêncio que se seguiu foi tenso. Vanessa não esperava que Rosa falasse, muito menos que a confrontasse diretamente. Claro que foi, querida, disse Vanessa, mas seu tom havia mudado ligeiramente. Mas agora você merece descansar. Eu não quero descansar. Quero ajudar a criar meu neto. Rosa se levantou, caminhando até a pia. Quero que ele conheça suas raízes, que aprenda as receitas da família, que ouça as histórias dos avós que já se foram. Que histórias? Perguntou Vanessa com desdém. Histórias de pobreza? De dificuldade? Prefiro que meu filho cresça focado no futuro, não preso ao passado. O passado é o que nos trouxe até aqui, disse Antônio. É o que construiu tudo isso que você tanto valoriza. Vanessa percebeu que estava perdendo terreno novamente. Sua estratégia de manipulação sutil não estava funcionando, e ela podia sentir o controle da situação escapando de suas mãos mais uma vez. Está bem, disse ela, mudando novamente de tática. Se é assim que vocês querem, mas quero deixar claro que estou grávida e estressada e não posso lidar com conflitos constantes em casa. Não haverá conflitos se você tratar minha mãe com respeito, disse Antônio. Eu sempre tratei, mentiu Vanessa descaradamente. O problema é que qualquer coisa que eu faço é interpretada como agressão. Rosa olhou para ela com tristeza. Mesmo confrontada com suas próprias palavras da noite anterior, Vanessa continuava mentindo, distorcendo a realidade. Vanessa, disse Rosa calmamente, ontem você disse que eu não merecia estar nesta casa, que eu cheirava mal e era embaraçosa. Você está distorcendo o que eu disse, respondeu Vanessa rapidamente. Eu estava estressada, grávida, não sabia o que estava falando. Então você admite que disse essas coisas? Observou Antônio. Vanessa percebeu que havia se contradito. Sua mente trabalhou rapidamente para encontrar uma saída. Pode ser que tenha dito algumas palavras duras no calor do momento, admitiu relutantemente. Mas foi só porque estou preocupada com nossa família, com nosso futuro. Nosso futuro inclui minha mãe, disse Antônio definitivamente. Vanessa estudou os rostos ao seu redor. Rosa estava mais forte do que havia estado em meses. Márcia a observava com desconfiança e Antônio estava irredutível. Ela precisava de uma nova estratégia, algo que os pegasse completamente desprevenidos. Muito bem, disse ela finalmente, forçando um sorriso. Se é assim que tem que ser, então é assim que será. Vou me esforçar para ser uma nora melhor. Mas enquanto falava, seus olhos já planejavam o próximo movimento. Se não conseguia vencer pela manipulação, teria que usar métodos mais drásticos, e ela sabia exatamente
como fazer Antônio escolher entre ela e Rosa, de uma forma que ele jamais esperaria. O resto da manhã de Natal passou em tensão. Vanessa se comportava como a nora exemplar, ajudando com os preparativos e elogiando Rosa. Mas todos sabiam que era encenação. Dona Rosa, posso aprender a fazer essa farofa? Perguntou Vanessa com um sorriso doce. Quero que nosso filho cresça conhecendo as tradições da família. Rosa, desconfiada, mas decidiu dar o benefício da dúvida. Durante a ceia, Vanessa assumiu o papel de anfitriã perfeita. Para um observador externo, parecia uma família harmoniosa. Aliás, disse Vanessa, marquei uma consulta médica para amanhã, pré-natal. Na verdade, pensei em pedir para Rosa me acompanhar. Rosa se emocionou com a sugestão. Talvez fosse realmente um novo começo. Depois da ceia, Vanessa subiu para o quarto e fez uma ligação. Doutor Miranda, sou Vanessa Santos. Preciso falar sobre algo delicado. É sobre minha sogra. Estou preocupada com o comportamento dela. A conversa durou 1 hora. Vanessa descreveu Rosa como uma mulher em declínio mental, inventando episódios de confusão. Se não conseguia expulsar Rosa pela força, usaria a medicina. Na manhã seguinte, durante o trajeto para o consultório, Vanessa começou seu plano. Rosa, ontem você pareceu confusa. Esqueceu de temperar a farofa, mentiu Vanessa suavemente. Rosa franziu a testa, lembrando-se de ter feito tudo corretamente. Às vezes, a memória prega peças, suspirou Vanessa. Minha avó era assim. No consultório, o Dr. Miranda fez perguntas aparentemente casuais para Rosa, que respondeu com clareza. E como tem sido sua memória ultimamente? Perguntou o médico. Rosa hesitou, começando a duvidar de si mesma após as insinuações de Vanessa. Às vezes, talvez esqueça algumas coisas pequenas, admitiu relutantemente. Doutor, disse Vanessa, posso falar em particular? Na conversa reservada, Vanessa elaborou suas mentiras, descrevendo episódios inexistentes de confusão. Tenho medo de que ela represente um perigo para a criança, disse com lágrimas falsas. Vou recomendar uma avaliação neurológica, respondeu o Dr. Miranda. Vanessa saiu com o encaminhamento médico que precisava. Rosa estava oficialmente sendo investigada por demência. Quando chegaram em casa, Antônio as aguardava ansioso. Como foi a consulta? Tudo bem com o bebê, respondeu Vanessa. Mas o doutor ficou preocupado com sua mãe. Rosa olhou para a nora com horror, percebendo a armadilha em que havia caído. Preocupado com o quê? Perguntou Antônio. O doutor confirmou que pode ser início de demência. Vanessa tirou o encaminhamento da bolsa. Antônio leu o papel, incrédulo. Rosa não conseguia falar, devastada pela traição. Eu não tenho demência, murmurou Rosa. Minha mente está clara. É parte da doença, disse Vanessa rapidamente. Os pacientes raramente reconhecem os sintomas. Que sintomas? Perguntou Antônio. Esquecimentos, confusão. Ontem ela esqueceu como fazer a farofa, mentiu Vanessa. Eu não esqueci nada, protestou Rosa. Viu? Agressividade e negação são sintomas comuns, explicou Vanessa. Márcia entrou na sala, não conseguindo mais se conter. Isso é mentira, gritou. Dona Rosa não tem demência, ela está lúcida. Márcia, você tem relacionamento emocional que impede de ver a realidade, rebateu Vanessa. Ou talvez você esteja mentindo, acusou Márcia diretamente. Antônio observava as acusações, algo não estava certo. Vanessa, me conta exatamente o que disse para o médico. Contei sobre os sintomas que observei, gaguejou ela. Seja específica. Datas, situações, insistiu Antônio. Vanessa hesitou, procurando uma saída. Semana passada sua mãe me chamou de Helena, improvisou. Eu nunca fiz isso, disse Rosa indignada. Vanessa, ligou para o médico antes da consulta? Perguntou Antônio, sua voz perigosa. Vanessa tentou manter a compostura, mas o pânico era visível. Pode ser que tenha ligado para explicar a situação, admitiu. A verdade é que sua mãe está doente, explodiu Vanessa desesperadamente. E se você não consegue ver isso,
Talvez eu e nosso filho devêssemos procurar proteção. Antônio olhou para ela com nojo e decepção. Talvez você tenha razão. Talvez vocês precisem de proteção, disse ele. Mas não da minha mãe, de você. Você não pode estar falando sério, disse Vanessa. Eu sou sua esposa, mas não vou permitir que meu filho cresça numa casa onde a crueldade é normal, respondeu Antônio. Sua mãe manipulou você, insistiu Vanessa. A única manipulação. Aqui foi sua, disse ele pegando o telefone. Vou ligar para o Dr. Miranda. Não, gritou Vanessa tentando impedir. Antônio fez a ligação e pediu esclarecimentos. Dr. Miranda hesitou, mas decidiu colaborar. Senhor Antônio, fiquei surpreso com o contraste entre o que sua esposa contou e o que observei em sua mãe, disse o médico. Ela me pareceu completamente lúcida. O que minha esposa disse ao senhor? Episódios de confusão, agressividade, mas não encontrei evidência disso, explicou o Dr. Miranda. Posso cancelar o encaminhamento. Sua mãe não apresenta sinais de demência. Quando Antônio desligou, Vanessa estava encurralada. Você mentiu para um médico e inventou sintomas para interná-la, disse Antônio. Eu estava preocupada, tentou se defender Vanessa. Você chama de amor torturar uma mulher idosa? Antônio apontou para Rosa. Tudo foi construído por ela, e você tentou destruir por vaidade. Márcia abraçou Rosa, ambas chorando de alívio. Pense no nosso bebê, tentou Vanessa. Ele precisa de uma família unida. É exatamente por isso que você precisa sair desta casa, disse Antônio. Vou alugar um apartamento, pagar a gravidez, estar presente para meu filho. Mas ele vai crescer conhecendo sua avó numa casa de amor verdadeiro. Vocês vão se arrepender, ameaçou Vanessa. Márcia gravou várias conversas suas, mentiu Antônio, observando a reação. Vanessa empalideceu, confirmando que havia coisas piores. Tem até amanhã para arrumar suas coisas, disse ele. Quando Vanessa subiu derrotada, a casa finalmente respirou. Obrigada por acreditar em mim, disse Rosa. Me perdoa por ter duvidado. Antônio a abraçou. Nos meses seguintes, Rosa recuperou sua força. Quando o bebê nasceu, ela estava presente. Miguel cresceu numa casa cheia, de amor verdadeiro, ouvindo histórias da avó, aprendendo receitas tradicionais. Vanessa, com o tempo, acabou aceitando a realidade e construindo uma relação respeitosa com Rosa. E nas noites de Natal, Rosa sempre fazia um anjinho de crochê, não mais para conquistar amor, mas para celebrar um amor que havia resistido às tempestades. A casa na beira do mar finalmente havia se tornado o que sempre deveria ter sido: um lar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rosa, Antônio e Vanessa tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a resistência de Rosa diante de tanta crueldade e com a coragem de Antônio ao defender sua mãe, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que a verdadeira força está no amor incondicional, na dignidade preservada, mesmo diante da humilhação, e na coragem de enfrentar a verdade quando ela finalmente vem à luz. Rosa nos ensinou que o amor de mãe resiste a todas as tempestades e que às vezes a justiça demora, mas sempre chega para aqueles que mantêm a fé. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre os valores que realmente importam na vida.